em si e o comentário. Amém, Raquelzinha, bom dia. Coloquei para gravar. Mas aí eu estou subindo e estou deixando lá. E aí, futuramente, eu vou começar a fazer uns cortes e uns reels para alimentar o Instagram que a gente criou. Mas nada assim com esse sem foco disso, daquilo, não. É só para deixar registrado, para deixar tudo que a gente tem feito, até para consultar, até em algum momento que a gente sinta a necessidade de ouvir novamente algo, e essa é a orientação do Senhor. Bom, então vamos lá, vamos trazer aqui, nós vamos ler Gênesis 18, Gênesis 18, aí como são muitos capítulos, nós vamos ler só o 23. Então, aí, ô Ana, você pode ler Gênesis 18, 23. Ah, isso. Ah, Nath, pode ler Marcos 14, 32. E aí eu leio, acho que a Raquel, não sei se ela vai abrir a câmera ou não, eu leio Lucas 9, 48. Isso a Ana vai. A Ana não, se a Graça vai conseguir, que ela está tentando. Então vamos lá, vamos orar. Senhor, nessa manhã nós clamamos o sangue de Jesus, pedindo que o Senhor fale conosco aquilo que está no seu coração para nós nesse dia, nessa semana. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Ana, Gênesis 18, 23. Abraão aproximou-se e perguntou: Destruirás o justo com o injusto? Marcos 14, 32. Nath. Então foram para um lugar chamado Getsem. E Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. E agora eu vou ler Lucas. Pode deixar aberto aí quem leu, tá? Vocês duas aí. E eu vou ler Lucas 9, 48. Eu não sei se a Raquel quer ler aqui, deixa eu ver se ela escreveu. Não escreveu. Mas eu vou ler. Lucas 9, 48, a parte 2 do versículo. Então disse Jesus: Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. A mensagem dessa manhã, essa palavra rápida que o Senhor sempre traz para nós, eu acordei atrasada, porque eu coloquei o relógio 6 horas para despertar, porque eu criei o link 6 horas da manhã e mandei lá no grupo. E aí entrei no meu WhatsApp, ó, no meu despertador e coloquei 6. Na minha cabeça eu tinha colocado 5, entendeu? Aí eu estava sonhando com a minha mãe, e um sonho assim, bem rápido. E aí acordei sobressaltada assim, uai, gente, que horas que é isso? Aí quando eu acordei era 5h25. Eu falei, meu Deus, eu não coloquei despertar. E aí eu falei, e agora? O que que o senhor vai falar com a gente? Meia hora, eu não vou saber. O que que o senhor quer falar em meia hora? Eu ainda tenho que levantar, trocar de roupa, fazer café. Aí eu falei, Senhor, aí o Espírito Santo falou, segue a sua rotina. Já está pronto, vou falar. Eu preciso de 1 minuto, pode ir. Aí fui, levantei, troquei de roupa, fui lá, fiz o café, voltei. Aí sentei aqui, 20 para 6, eu falei, e aí? Aí o Senhor falou assim, eu quero falar com vocês nessa manhã em relação aos familiares de vocês. Por isso que você estava sonhando com a sua mãe.
Eu falei, mas o quê? Seja específico, Senhor. Aí o Senhor falou assim, como que dentre o meu reino, o maior é sempre o menor, é sempre o que lhe serve. E vocês têm sido despertadas, e todas que estão ali têm uma responsabilidade muito grande na salvação dos familiares. Aí eu falei, amém. Aí o Senhor falou assim, eu quero falar em três lugares com vocês. Primeiro, eu quero falar do amor de Abraão com o sobrinho Ló. O sobrinho de Ló, na história, o Senhor fala que ele saiu lá da terra, quando Deus chamou Abraão e falou, sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, ele carregou Ló, que era o sobrinho dele. E a palavra fala que ao longo da jornada dos dois, eles tiveram dificuldades, tiveram atrito. Os funcionários de Ló começou a ter problemas com os funcionários de Abraão. E aí Abraão chamou Ló um dia e falou, olha, vamos fazer o seguinte, cada um vai para um lugar. Para onde você quer ir? E Abraão deixou Ló escolher o melhor lugar. A história resumida é essa. Então Ló foi para Sodoma, para as Campinas, e Abraão foi para o deserto. E ali naquela história, o que a Ana leu para nós fala quando Deus revelou para Abraão que iria destruir Ló, queria destruir a cidade, desculpa, Sodoma e Gomorra, a cidade que Ló estava. E a palavra fala que Abraão intercedeu uma vez, Senhor, se tiver 50 justos, aí o Senhor falou, não, eu não vou destruir. Mas e se tiver 45? Não, não vou destruir, por amor aos 45. Senhor, e se tiver 40 justos lá em Sodoma? Não vou destruir. E se tiver 30? Ai, não. E se tiver 20? Não vou. Se tiver 10? Olha que interessante. Fala da intercessão de Abraão pelo sobrinho Ló, pela vida do sobrinho. E por amor a Abraão, pela intercessão, o Senhor manda o anjo ir lá e tirar Ló e a família dele. Isso quer dizer para nós, nessa manhã, que nós precisamos interceder incansavelmente pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos tios, tias, primos. Aqui está muito claro os parentes nossos de sangue. Nós somos responsáveis espiritualmente pela vida deles. Mas, Senhor, eles não querem nada. Senhor, eles não têm a visão. Senhor, eu estou me entregando, eu estou na tua presença, eu estou procurando fazer o que é certo. Mas no reino de Deus é sobre isso. O maior no reino de Deus, na verdade, é aquele que tem que servir. Tem que servir na oração, tem que servir no jejum, na intercessão, no testemunho. A palavra do Senhor para a gente nessa manhã é: eles precisam me ver em vocês. Os nossos familiares precisam ver Jesus em nós. Não é sobre nosso mérito que ele nos despertou e tem nos colocado como líder na nossa família. Ele nos despertou para que possamos ser o maior no reino dos céus. Porque sim, no nosso galardão, não se iluda, vamos ter um reconhecimento maior no céu, sim, porque Jesus é justo, o Pai é justo. Se hoje você vive uma vida de santidade, de separação, a Nath é uma jovem, tem se separado desse mundo, de pessoas que têm vivido vidas promíscuas, o Senhor vai te honrar, sim. Você vai ter um galardão maior no céu, sim, porque Ele é justo. Porque, na minha passagem que eu li aqui, fala isso, porque aquele que entre vocês for o menor, este será o maior, sim. O Senhor vai nos honrar nessa vida, porque Ele tem um lar para a Nath firme. O Senhor vai honrar a Ana nessa vida, em relação ao pai dela, a mãe dela, o irmão dela, as filhas dela. Sim, a honra do Senhor vai vir para Raquel diante da família, diante do marido, diante da mãe, do pai, dos irmãos, dos irmãos. Sim, diante da minha vida, o Senhor também vai me honrar e eu vejo Ele me honrando. Só que nós estamos aqui para servir, para orar, para interceder. Mas, Senhor, olha quantas vezes que Ló
que Abraão foi diante de Deus interceder, gente. E ali na passagem de ano ele ainda fala, Senhor, me perdoa, mas e se tiver 20? Senhor, mas e se tiver... O Senhor Deus entendeu que Abraão estava, Senhor, meu sobrinho está lá, Senhor. O Senhor vai matar meu sobrinho, Senhor. Existe um juízo sobre esse mundo e às vezes sobre familiares nossos que estão fazendo coisas que desagradam o Senhor. Não temos que tampar os olhos para isso, não, porque o nosso Deus é justo. Mas é a nossa intercessão que está sustentando o juízo do Senhor sobre os nossos familiares, porque o Senhor nos ama. E o Senhor tem visto a nossa busca. Somos falhas? Somos falhas. Às vezes tínhamos que buscar mais? Tínhamos. Mas olha só onde que a gente está às 6 horas da manhã, cansadas. Olha, o nosso corpo cansa. A nossa carne cansa, somos carne. Estamos aqui por quê? Eu já fui na igreja. Essa semana eu tenho certeza que todas nós aqui fomos na casa do Senhor. Eu tenho certeza que a gente separou um momento nessa semana toda aí para ir. Eu fui, eu sei que vocês devem ter ido, devem ter buscado. E por que que estamos aqui 6 horas da manhã? Porque nós queremos mais do nosso Deus. E queremos mais não é só para nós, não. É para aqueles que nós amamos. Nós não queremos o juízo do Senhor para aqueles que nós amamos, não. Nós temos as nossas filhas, a Raquel tem um filhinho dela, a Ana tem as filhas dela, nessa juventude perdida que está aí, que a gente vê que o certo, que o errado virou certo, e o certo virou errado. Eu tenho minha filha adolescente, eu quero que ela tenha o temor do Senhor, para que ela tenha uma vida correta aqui, uma vida de paz aqui, e uma vida eterna se ela fechar o olho hoje. Se vier, se o Senhor chamar minha mãe, meu pai hoje, eu quero que eles tenham a eternidade. Então, o Senhor está falando para mim, para vocês, não tem sido em vão a intercessão de vocês. Não tem sido. O Senhor salvou Ló pela intercessão do tio de Abraão. O Senhor vai salvar as filhas da Ana. O Senhor vai salvar os pais, irmão, a família da Nath, aquele que ela ainda nem conhece, talvez, do futuro marido, dos filhos, por amor às suas vidas e a minha vida. Então, não é em vão, minhas queridas. E essa parte que a gente leu, que a Nath leu, que Jesus foi orar e deixou os discípulos, fala que o Senhor Jesus estava angustiado e ele estava ali prestes a ser entregue no Getsêmani. Ele sabia que a hora estava chegando, que ele seria moído por nós, e ele falou com os discípulos, ora por mim. E ele voltou, e a Bíblia fala que ele voltou 3 vezes, e os discípulos estavam dormindo. Sabe o que é isso? Às vezes são os nossos irmãos em Cristo que nós estamos passando luta, falamos com eles, mas eles dormem e não nos ajudam na batalha. Aqui já fala da família espiritual, que às vezes a Ana fala, Raquel, ora por mim, estou passando isso. E às vezes eu até orei, mas eu não envolvi ali naquela luta. E aí ela volta, poxa vida, a Raquel nem comentou mais sobre isso. A Raquel, às vezes a Nath, poxa, eu falei com uma irmã da igreja o que eu estou passando, uma amiga, nossa, mas me sentindo sozinha. Às vezes a gente se sente também sozinha na família espiritual, viu? Não é só na família carnal, não. Às vezes na família espiritual, a Ana chega lá na igreja, fala com alguém, fala com o líder, pede um conselho, mas quando vê, a gente está, às vezes, sozinho. A gente se sente sozinho naquela batalha. Mas eu falo uma coisa para vocês. Assim como Jesus estava intercedendo ao Pai, assim como Ló estava em conversa com Deus, em prol da vida. Ló não, Abraão estava em conversa com Deus, em prol da vida de Ló. Nós também temos um Espírito Santo que, assim como estava ali com Jesus intercedendo ao Pai por um livramento, nós também temos junto conosco. Nós estamos nessa batalha, nessa intercessão, nessa busca pelos familiares, mas não estamos sozinhas. Nós temos o Espírito Santo como nosso intercessor. Nós estamos nessa última hora intercedendo pelos nossos familiares e pelas nossas vidas, mas o Espírito Santo é aquele que geme, que intercede junto conosco.
E a última palavra que eu li aqui fala de Jesus sendo arguído, de Jesus sendo perguntado ali em relação quem seria o maior, né, no reino, quem seria o maior, quem seria o menor. E aí Jesus responde: olha, aquele que for o menor entre vós, esse é o maior. Sabe o que é o menor entre o reino do Senhor? É aquele que serve. Somos nós. Nós estamos buscando por nós e pelos nossos familiares. Nós estamos servindo a eles. Mas tudo bem. Existe um galardão reservado para nós. Existe uma vida eterna. Existe um reconhecimento da parte do Senhor. E olha, o Senhor ele vai salvar a nossa casa. O Senhor vai ter misericórdia, assim como ele teve misericórdia de Ló, por amor a Abraão. O Senhor terá misericórdia dos nossos entes queridos, das nossas filhas, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos netos, daqueles que nós amamos. Porque assim como o Senhor mandou 2 anjos ir lá na cidade de Ló, de resgatar, tirar de Sodoma e Gomorra, tirar o sobrinho de Abraão, por amor à intercessão dele, o Senhor tem ouvido a nossa intercessão. Então, nós não vamos desanimar. Nós temos, e mesmo que os queridos da fé, às vezes, não compactuem conosco das nossas batalhas, assim como Jesus se sentiu sozinho, porque ele voltou 3 vezes, os discípulos estavam dormindo. Não preocupem, não, porque o Espírito Santo está conosco. Nós não estamos só, porque a promessa de Jesus foi essa: enviarei o Consolador e ele estará convosco até os séculos dos séculos, eternamente. Então, nós temos o Consolador, não estamos sozinhos. Amém? É isso que o Senhor queria falar conosco nessa manhã. E aí, quem sentiu do coração do Espírito Santo pode estar completando essa orientação que ele nos concedeu agora, há 20 minutos atrás, há meia hora atrás, mas ele conhece a nossa necessidade. E eu glorifico a Deus por isso, porque o Senhor falou comigo, falou conosco nessa manhã e quer falar, completar através da vida de vocês. Eu nem vou comentar, que eu não estou nem em condições. Mas foi Amém, o que eu precisava ouvir mesmo. Obrigada. amém. Nath, Glória a Deus, né, por isso, porque a gente, essas palavras nos traz esperança, né, nos traz conforto, né, no Espírito Santo, porque muitas vezes a gente realmente tem que estar guerreando em vão, né, pela nossa família, pelos nossos familiares, porque aos olhos humanos muitas vezes a gente não vê nada acontecendo, né, mas está tendo uma guerra travada, uma guerra acontecendo no mundo espiritual, né? Às vezes Deus está trazendo livramento que a gente nem está enxergando também, né? Não está vendo nos olhos físicos, mas tem uma batalha também, né? Invisível em relação a isso, né? No caso do Abraão e de Ló era bem visível, né? Deus iria destruir a cidade inteira. E assim fez, né? Mas poupou a vida de Ló. Mas muitas vezes tem algumas guerras que são invisíveis, né? Mas Deus tem poupado nossos familiares para que haja salvação, né? É, igual, e assim, enquanto a gente estava ouvindo essa palavra, né? E a Raquel pregando, me vinha o tempo todo no meu coração a vida da minha irmã, né? E ontem eu e minha mãe ficamos esperando a minha irmã para ir na igreja com a gente 46 minutos aqui, uns 45. Aí, para no final ela falar que não ia. Então, assim, é bem chato, mas a gente sabe que o Senhor está no controle, né? Então, isso fortalece a nossa fé, isso traz uma esperança para a gente continuar lutando, guerreando. Muitas vezes, né, sem palavras, eu acho que o que realmente ganha nossos familiares, nossa família,
é a gente não usar palavras, né? A gente demonstrar em ações mesmo que a nossa vida com Deus, as experiências com Deus, e as pessoas nos enxergam como exemplo. As pessoas que não conhecem a Cristo, elas não têm como referência, né, a família. Basta lembrar, assim, quando tem alguma festa, alguma coisa, a gente já pede oração, né? Ô, Ana, ora por nós, ô, Raquel, ora por nós, Nath, ora por nós. Então, assim, existe já, né, essa referência. Então, que a gente continue sendo luz na nossa casa, na nossa família, nos nossos familiares, e crer que mesmo que a gente não esteja vendo agora, a transformação, a mudança, ela está acontecendo, porque existe uma guerra no mundo espiritual a favor, né, dos nossos familiares. E aqueles que vão, né, que morreram, que vão morrer, já vão morrer salvos, né? Igual eu contei para vocês na semana passada que o esposo da minha tia faleceu, ele faleceu em Cristo, ele estava firme com Deus. Então, assim, a gente sabe que ele está melhor que a gente agora, né? Está na glória com o Senhor. Então, assim, que todas as vezes que houver alguma perda, algum luto na nossa casa, seja de alguém que já esteja em Cristo, né? Que seja um lucro, né? Morrer em Cristo é lucro, né? Já dizia o apóstolo Paulo. Então, que a gente permaneça nisso, né? Na confiança, que a gente não venha perder nenhum familiar nosso, simplesmente pela morte sem salvação, mas que todos venham encontrar Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais alguém quer falar alguma coisa? A Raquel, a Ana, que entrou. Eu agora que já me recompus, eu vejo que tudo tem o propósito de Deus mesmo, Uhum. através do livramento. Eu acho que isso resume tudo. A tempestade vem porque ela é o livramento. Às vezes, o segundo que você atrasou para sair de casa é porque era o segundo necessário para você não encontrar com um caminhão que estava sem freio. É impressionante. E isso tudo, gente, as pessoas que não têm fé acreditam na coincidência, na sorte. Nossa, que sorte que eu dei. Só que acreditar na sorte, porque uns são mais sortudos que os outros. Não. Então, é sempre a presença de Deus mesmo e, nossa, foi muito forte. Mas, assim, é sempre a presença de Deus e a gente tem que crer que são livramentos, são provações, provações, e a gente precisa seguir adiante, porque acreditando nele, você ganha força. Você não ganha a dúvida, você não fica revoltado, você tem uma inteligência espiritual, emocional diferenciada. É uma pena que muitas pessoas não conhecem Deus como nosso verdadeiro Salvador, mas a gente vai plantando as sementinhas e adubando e mostrando às pessoas que é por aí mesmo. Obrigada pela palavra. Amém. Vamos orar, né? A Ana, vai falar, Ana? Quero agradecer pela palavra, né? Graças a Deus hoje eu consegui entrar, acabou a outra oração, eu consegui entrar aqui com vocês, estava com saudade e veio essa palavra.
Ontem eu vivi uma experiência muito interessante que eu acho que encaixa aí. Eu estava no culto e o pastor pregando e aquela interação que ele fala, né, para a gente falar com a pessoa que estava do nosso lado. E ele estava falando de Barnabé, de como Barnabé intercedeu por Paulo junto aos apóstolos, né, de que ele era uma pessoa boa, e, enfim, de como ele tinha pregado, de como ele tinha se arrependido do que ele fazia de errado e tudo mais. E aí ele mandou perguntar para a pessoa do lado, né? Para quem que você tem que ser consolador? Para quem que você tem que ser como Barnabé foi? Por quem que você tem que interceder? E aí eu perguntei para o irmão que estava do meu lado, e aí ele disse, pelo meu filho. Aí eu falei, como é o nome do seu filho? Aí ele é Emanuel. E o culto inteiro, então, a partir dali, eu sentia Deus dizendo que era para eu interceder pelo Emanuel. E aí, num outro momento de oração, eu falei para ele, olha, eu vou orar pelo seu filho. E eu não deixei para orar depois, eu orei ali naquela hora mesmo, sabe? Junto com ele. E aquele moço, ele chorava, 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 chorava. E aí eu fico pensando, né, como a Raquel falou, né? Nós não estamos sozinhos. Ele intercede por nós. Então, às vezes, a gente menos espera de que forma que Deus vai se manifestar. Naquele momento ali para Paulo, Barnabé se levantou, foi levantado por Deus para ser um intercessor, para não só no sentido de oração, mas no sentido de interceder mesmo, falando sobre ele para as outras pessoas, falando sobre a graça de Deus sobre a vida dele. Então, que nós possamos sair daqui essa manhã com essa convicção de que não estamos sozinhos, não só os nossos familiares, mas nós mesmos não estamos sozinhos, e que até por eles o Espírito Santo intercede por nós, ele age por meio de nós, usa situações e pessoas para que nós sejamos, tenhamos essa certeza, né, que nós não estamos sozinhos. Então, que essa semana nós possamos caminhar com essa certeza. Nós não estamos só. E o Senhor intercede por nós. Amém. Aproveitando, faz oração Bem, para entregar esse período, por favor. Amém. Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, nesta manhã. O Glória a privilégio que Deus. temos, Senhor, de poder clamando o poder que há no teu sangue. Amém, Pai, Jesus. eu te peço, ó Deus, pelas minhas irmãs nesta Sim, manhã, Senhor. ó Deus, que nós possamos ser revestidos do teu poder. Amém. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos instrui a vigiar Verdade. e orar, Pai, porque a oração pode muito em seus Glória a efeitos. Deus. Senhor, Aleluia. obrigada, Jesus, porque assim como a Kel falou, Pai, todas as coisas juntamente cooperam para o Glória bem a Deus. daqueles, Pai, que amam ao Senhor. Nós Amém. te amamos, estamos aqui te entregando a nossa primícia. A nossa Glória a primícia Deus. dessa manhã é tua, Senhor. O Aleluia. dia nem amanheceu, nós estamos aqui te buscando, Glória a buscando a tua Deus. face. É porque dependemos de ti, mas queremos sair Verdade. daqui, Senhor, desse clamor, revestidas de Glória a unção, Deus. revestidas de poder, revestidas Amém. da tua presença e cheias, plenas de uma convicção de que Glória o a Deus. Senhor é por nós, de que o Senhor intercede por nós e pelos nossos amados. Aleluia. Então, assim como o Senhor se lembrou de Ló por causa de Abraão, eu sei, estou convicta de que o Senhor se lembra dos nossos, Aleluia. da nossa relação contigo. Então, Pai, que nós possamos, nesta manhã, caminhar com essa Glória a certeza, Deus. com essa convicção, e que Glória a nada, Deus. Senhor, possa nos impedir de continuar crendo e esperando de que o Senhor tem o melhor para nós. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Bom dia, amadas. Que o Senhor abençoe a nossa semana, viu? Um Amém, bom beijo. dia. Beijo. amém. Ótima semana para vocês. Semana abençoada. Amém.
Um beijo, Kel, fica com Deus.